se eu erguer minhas mãos sem meu coração, se eu cantar sem viver, sem valor será. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, bebe pra te adorar, te fazer sorrir, que minha vida cante a ti, que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir, que minha vida cante a ti. Oh! Que a sua vida seja uma canção dedicada ao Senhor. Aleluia! Oh, maravilhoso é Ele. Minha vida te dou, sacrifício sou. Oh! Quero anunciar o teu grande amor. Declare: tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para adorar o quê? Te fazer sorrir, que minha vida, que minha vida cante a ti, Senhor, que minha vida, que eu quero demonstrar, Senhor, eu quero demonstrar tua vida em mim e me fazer sorrir, que minha vida. Levante a sua mão comigo assim e diga: aleluia, aleluia, que minha vida cante a ti. Diga ao Senhor: aleluia, aleluia, que minha vida cante a ti. Aleluia, 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 que minha vida cante a ti. Diga aleluia, 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 da cante a ti. Oh! Que minha vida cante a ti. Oh! Que minha vida. Eu quero demonstrar, Senhor, eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir, que minha vida. Go! A igreja declare: oh! Que minha vida. Jovens valorosos, levante a voz e diga: que minha vida. Tá bonito? Diga: eu quero demonstrar, Senhor, eu quero demonstrar tua vida em ti. Oh! Que minha vida, Senhor. Oh! A ti, Senhor. Que minha vida cante a ti. Oh! Que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar tua vida em mim e me fazer sorrir, de fazer que minha vida cante a ti.
ti. Oh, diga para o Senhor que minha vida cante a ti. Eu quero demonstrar, Senhor. Eu quero demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Estamos chegando de uma viagem missionária, fomos até a nação dos Guajajaras, são tribos indígenas que nós temos no estado do Maranhão, tribos essas que vivem numa situação de muita penúria, de muita necessidade e até de muita miséria, de muitas dificuldades. O que a gente vê com os nossos irmãos índios é que durante 500 anos eles foram treinados para serem coitadinhos, pela FUNAI e outros órgãos, e às vezes até por missões, dizendo que eles não sabem nada, que eles não podem nada, que não podem fazer nada, não podem ter iniciativa, uma série de coisas. Então eles têm boa vontade para melhorar, mas falta a eles a coragem, porque toda a vida disseram para eles que eles não podem fazer nada. E por causa disso, eles têm muitas carências, muitas dificuldades. Têm a terra deles, mas não sabem explorar. Tem uma série de possibilidades que eles não sabem aproveitar. E nós, ao assumirmos esse trabalho missionário junto a estes índios, há quase 10 anos atrás, o fizemos com um propósito: colaborar com eles, contribuir com eles e abençoá-los, levando a palavra salvadora de Cristo Jesus. A maioria deles eram viciados no álcool e outros vícios mais. Muitos deles viviam sem ser casados, hoje com uma, amanhã com outra, essa coisa toda. Filhos fazendo como se fosse simplesmente um ato que não tivesse nenhuma responsabilidade. E aí nós estamos já esse tempo todo trabalhando com eles, temos testemunhos das mudanças deles, e todas as vezes que vamos lá, nós estamos levando justamente esse incentivo a eles, para eles terem iniciativa, para plantar a lavoura deles, para procurarem estudar, procurarem ser melhor em tudo quanto eles fazem, em tudo quanto eles vivem. Eu quero chamar aqui à frente as pessoas que fizeram parte desta viagem missionária. Nós de início mandamos um veículo com 5 missionários, foram o pastor Gerson e o pastor Jomson, lá do Jardim Nova Esperança e Curitiba, e junto com eles foi o irmão Luiz Leôncio, e também a nossa missionária aqui da igreja, nossa irmã Marlene. Então a senhora, por favor, venha à frente. E também a nossa irmã Marilza, que é lá do Nova Esperança. Eles foram na segunda-feira, chegaram lá na quarta. Na terça-feira, ou na segunda mesmo, saiu um caminhão com o nosso irmão Carlos, que é irmão do nosso irmão Luísio. Ele colocou o caminhão dele na estrada, não cobrou de nós a gasolina, nem o hotel, nem a refeição que ele gastou. Ficou praticamente 6 dias por conta disso, para levar os donativos. Nós levamos telhas para 5 igrejas e mais, comida e outras coisas mais. Pode subir aqui. E depois nós fomos na quarta-feira, 5 carros aqui da igreja. Quero chamar aqui o irmão Luísio, irmão Inácio, irmão Santiago, o Guilherme. Foram vocês 4 que foram nesse carro, né? Nesse carro, por favor. O irmão Inácio colocou o carro dele na estrada e esses foram com ele no carro que eles saíram daqui na quarta-feira para chegar hoje, domingo, pela madrugada. Até o Guilherme, esse adolescente, estava junto e a gente viu o Guilherme lá correndo com esses índios para baixo e para cima.
ensinando eles a pegar vagalume, colocar dentro do copo de plástico e brincar, né? Foi realmente um trabalho muito bonito que ele fez ali com os índios, adolescentes e crianças dali daquelas aldeias. No outro carro, que foi o carro do pastor Marcos, bem aqui à frente, foi com ele o pastor Wesley. Eu fui com ele um pedaço, depois mudei de carro, né? Mas fui muito bem tratado nos 2 carros que eu fui. Eles reservaram um banco só para mim, né? E no outro carro do irmão Félix, vem aqui, irmão Félix. Esse aí não tem um carro, né? Ele tem um Boeing. E eu, quando vi que o Boeing era grande, mais espaçoso, eu passei para o Boeing dele, né? O irmão Félix, com ele foi o irmão Suail e o doutor Giovanni. Vem à frente, irmão Giovanni. E também foi o irmão Jeová. Onde está o irmão Jeová? Com seu Jeep. Ele tem... está lá. Com ele, a sua esposa, a irmã Rose. Eles têm um Jeep Troller, 0 km. Já tinham outro Troller, agora compraram um novo para batizá-lo nesta viagem junto aos índios. Faltando alguém? Tá, foi o outro carro, o irmão Mauro. Vem aqui, irmão Mauro e irmão Rafael. Eles foram no carro deles também. Então nós saímos, esta última equipe saiu na quarta-feira, pela manhã. Nós fizemos uma viagem tranquila, fomos dormir a primeira noite em Guaraí, lá onde o irmão Luiz perdeu o sapato. Aí teve que arrumar uma botina emprestada. Ainda bem que o irmão dele tinha uma sandália e uma botina, deu a botina para ele calçar. E ficou de sandália, o que estava no caminhão. Depois, na segunda noite, nós dormimos já em Grajaú, né? Grajaú. O terceiro dia nós passamos, primeiro dia foi só viagem, segundo dia só viagem na estrada, à noite dormimos, na segunda noite em Grajaú. Na sexta-feira nós fomos cedinho para as aldeias, ficamos lá de 8 e pouco da manhã até 10 da noite, o dia todo, aí voltamos para Grajaú, já chegamos de madrugada em Grajaú, porque lá a distância não é longa, só 100 quilômetros, mas a estrada você anda a 10 e a 20, é buraco assim, um atrás do outro, aí você fica catando os espaços que não tem buraco, bem devagarzinho. E aí nós dormimos na volta em Grajaú, saímos cedo, e o pessoal era, o combinado era dormir de ontem para hoje em Gurupi, para sair de Gurupi hoje cedo e chegar aqui agora à tarde. Mas esses motoristas têm muito fôlego, e eles falaram, nós vamos tocar direto. E aí tocamos direto. E chegamos por volta de 2h30, 3 horas, aqui em Goiânia. Nós comemos bem também, né? Porque o irmão Marcos da Tajiba fez paçoca, muita paçoca, o Giovanni, a sogra do Giovanni, né? Que Deus consegue essa sogra sua com muita vida, viu? Porque toda viagem que vamos, eu falo, minha sogra fez a farofa. E então eles fizeram, aí chegava no lugar que a comida não era lá, essas coisas, a gente pedia arroz, misturava com a paçoca e a farofa, estava feito o almoço. E foi bênção, né? Aí quando estávamos indo, nós estávamos passando por uma cidade, que eu não lembro qual. Aí alguém disse, nós tínhamos o radinho, que nós ficávamos comunicando um carro com o outro, e alguém disse, vamos almoçar um comercial aqui na cidade. Eu falei, eu tenho uma sugestão para vocês. Foi em Araguaína. Eu tenho uma sugestão para vocês. Nós vamos tocar até o Estreito, lá é margem de rio, a gente come um peixe frito lá, vai ser melhor. Eu sabia lá que tinha peixe frito lá o quê? Eu sabia que tinha um rio. Nem o rio eu sabia direito, porque eu já passei lá, mas tinha mais de 8 anos que eu tinha passado por lá. Aí quando nós chegamos no Estreito, o pastor Marcos perguntou no posto de gasolina, tem algum lugar que a gente come peixe frito aqui? Ele só tem um bar do Jacaré. Aí nos ensinaram lá no bar, chegamos lá, ele fez para nós pedimos 5 porções de peixe lá, ele fez, a gente pediu mais umas 3, né, de complemento.
porque soma a fome com o peixe que era gostoso, já viu, né? A gente come que só. Então tivemos um excelente almoço naquele dia. E assim foi, na ida e na volta. As fotografias, mostra as fotografias aí, depois a gente entra em maiores detalhes. Tem algumas fotos aí. Ó, Damasceno Palace é o hotel lá de Guaraí, a folga desse povo sentado aí. Ó. Dr. Giovanni é o que faz as graças na viagem, na ida e na volta. Né? Aí nós estamos esperando o peixe. Todo mundo aí. Vai tocando. Estamos lá no bar do Jacaré. Isso aí é o rio Tocantins. Muito bonito, por sinal. Aí nós estamos na porta do hotel de Grajaú. Já preparando para sair para os índios. Isso na sexta-feira pela manhã já. O dia já estava amanhecendo. Tínhamos tomado café. Aí nós estamos chegando entre os índios, é? É a chegada nossa lá nos índios. Isso aí é uma irmã missionária que preparou um trabalho para as crianças na igreja lá. Tinha até balão lá, olha só. Muita criança. A irmã Marlene está lá vestida com aquele vestidão bonito. Mais fotos. Isso aí é índio, é, né? Olha, a indiazada lá. Aí o doutor Giovanni vestiu aí de dentista, que ele é dentista, e foi extrair os dentes dos índios. Mas pensa nos índios que tem medo de dentista, viu? Que é isso, né? Ele não conseguiu, não teve muito sucesso não, porque deve ter extraído quantos dentes? Cuidei demais. Tem uns que perguntam se vai tirar ou vai emendar, não é? É, uns perguntavam se ia tirar o dente ou se ia emendar o dente. O Suail foi o assistente. Anestesista não, só assistente. Anestesista era o médico. O que mais? O que é isso? Nós tivemos uma reunião com os líderes. Eu sentei com os líderes e nós tivemos uma reunião de umas 3 horas mais ou menos, conversando com cada um deles, ouvindo e tal. E eles estão distribuindo, deve ser balinha para as crianças. Não. O irmão Luiz levou uma gravata para cada líder e 2 camisas, tudo novos, para cada líder. E sem falar no caminhão que levou donativo de roupas, calçados, alimentos, as coisas todas. Depois nós vamos mostrar. Aí sou eu conversando com os índios, isso nós estamos lá sentados, entregando a moto. Nós levamos uma moto 0 quilômetro para o índio Ezequiel, que é o nosso líder espiritual lá, é o Ezequiel. Ele fala, Deus uns, Jesus uns, abençoa os gentios. Aí são as placas. Nós fizemos uma campanha para as pessoas contribuírem com R$50 cada uma com o telhado. Gente do Brasil inteiro colaborou. Falei isso na televisão, falei pouco aqui, falei mais na televisão. Então aí tem nomes, cada placa dessa tem 50, 80, 70 nomes. E nós colocamos uma placa dessa na porta de cada igreja onde já tem os telhados. Nós já temos, parece que 9 igrejas cobertas com telhas lá. As outras ainda são cobertas de folha de bacuri. Aí é o índio Sabino, aí o pai do Marcos, que entrou na viagem no caminho, ele mora lá em Imperatriz. Aí é uma comida, quem fez essa comida aí foi o pastor Marcos? O pastor Marcos fez lá uma comida gostosa, que é um arroz Maria Isabel. Aí deve ser qualquer coisa de cozinha também, irmã Rose. Esse aí é o Santiago tocando o seu instrumento. Mais índios por aí. Aí são as telhas. O caminhão levou as telhas, deixou todas lá na Aldeia Nova, e nós distribuímos essas telhas nas igrejas com as caminhonetes que estão lá. E as caminhonetes estão carregando as telhas para levar para as aldeias. Cada caminhonete levando um pacote ou um monte de telha. Aí a caminhonete carregada de telha para levar. Aí mais distribuição de balinha. Teve de tudo nessa viagem. Muita alegria, muito sorriso. Olha aí, o batismo, nós batizamos parece que 20 pessoas. Aí estão entrando no rio para ser batizados. É um poço d'água suja que eles tomam banho, bebem água, tudo lá nesse poço. Olha aí, é a água. Eles estão lá dentro do lago. O Guilherme está lá, dando as ordens. Ele é menino assim, mas coordena tudo ele. Manda no pai, manda em todo mundo. E é um menino esperto, viu?
Quando passamos por Séries, tem o Rio das Almas assim, e ele que ficava com o radinho do carro que ele estava. Eu peguei e disse: Guilherme, olha para a sua esquerda e veja que esse é o Rio das Almas. Eu disse: esse é um rio que tem muito peixe elétrico. Aí ele de cara falou assim: por que não fizeram a barragem aqui então? Foi, o menino é esperto, né? É esperto. Aí, acabou? Acabou? Acabaram as fotos? Hã? Acabou ou não? Oh, ok. Agora tem alguns vídeos. Mostra os vídeos aí. Vídeos rápidos. Esse é um vídeo. Índios cantando. Pode deixar sem áudio mesmo. São os índios, os meninos índios cantando lá com as professoras. Aí o doutor Giovan distraindo os dentes, né? Só eu aí, colocando o dedo dele no meio. O Saiu mudaram o nome dele lá, disse que agora chama Ratinho. A esposa dele é que trata ele de Ratinho. Aí a gente descobriu isso na estrada. Aí o pessoal entrando no lago, no poço, para ser batizado. Aí o pastor Marcos batizando. Glória a Deus. Foram 20 ou 22 índios batizados. Foi bênção mesmo. Eles parecem que estão orando e agradecendo pelo batismo. E hoje me falaram que batizaram 17 pessoas aqui pela manhã, não foi isso? 17. Então, só numa semana, 37 pessoas batizadas, né? Aí essas meninas vestidas aí de roupas, aí assimilando a cultura dos brancos, né? Eles não têm costume de vestir assim, nada, mas estão assimilando a nossa cultura. Aí é um dos índios lá, cantando, é o índio Jackson. Aí é um outro índio falando. Eu cheguei numa loja lá para comprar, um cacique. Cacique nada, índio mesmo. Eu cheguei numa loja lá em Arame, eles estão lá sem caixa d'água, e aí eu juntei um dinheiro lá com os irmãos na hora, fui lá em Arame para comprar uma caixa d'água. Aí estamos lá na loja, compramos a caixa e tal, a pessoa: onde vocês vão levar essa caixa? Eu falei: lá para os índios. Ela olhou assim, falou: eu também sou índio. Ele disse: nem sangue você tem de índio. Não dá para passar, né? Aí a Santa Ceia que nós tivemos, praça pública, né, lá não é praça não, né, não. Igual quando eu morava em Goiás Velho, a gente chamava praça pública de largo. Era o larguinho, o largão, largo chafariz, largo disso, então lá tem o largo. Em frente às casas deles tem esse campo aberto. Eles fizeram esse palco justamente para fazer cultos lá. Apesar que tem a igreja também, o templo. Então, irmãos, esse é um trabalho que a gente fez com muito carinho. Quer dizer, nós levamos 2 dias para ir, 2 dias para voltar e ficamos um dia lá. Então nós estamos há 5 dias assim, praticamente viajando, praticamente andando, né? E graças a Deus que todos foram e voltaram com saúde, com alegria e com algo bom no coração, a disposição de fazer alguma coisa mais por aqueles índios. Nós assumimos um compromisso com eles de 3 em 3 meses mandar uma equipe lá. Então nós fomos agora nesse mês de março. Em junho nós vamos mandar uma equipe, umas 4 ou 5 pessoas para passar pelo menos uns 3, 4 dias lá com eles. Depois em setembro mandamos mais outra equipe e quando for dezembro mandaremos outra equipe. Então quem desejar ir lá, fale com o irmão Luiz, porque ele vai cadastrando direitinho. E na época vocês vão. Uma coisa eu quero dizer para vocês, é uma experiência ímpar fazer uma viagem dessa.
por tudo aquilo que a gente vive na estrada, como expectativa, por tudo aquilo que a gente vive lá com eles, pelo trabalho que eles recebem, então assim, coração aberto, e por tudo aquilo que vivemos na volta como gratidão por aquela obra importante que Deus fez. Vamos nos colocar de pé? Eu quero, neste instante, junto com o pastor Wesley, levantarmos um clamor. Primeiro, agradecendo a Deus pela disposição de todas essas pessoas que foram. A igreja não gastou nada com essa viagem. Cada um desembolsou do seu próprio bolso, custo de hotel, de refeição, de combustível, desgaste de veículo, sem ninguém reclamar ou murmurar, mas todos com muita alegria. Às vezes eles ficavam brigando quem é que pagava a conta, né? Um queria pagar, não, deixa que eu pago, o outro, não, deixa que eu pago, deixa que eu pago. Assim, a gente vê a satisfação deles de poder colaborar. Às vezes pensa que índio é malandro, que índio só quer explorar, mas não tem nada disso não. Eles não pedem dinheiro, eles não pedem nada material. Eles pedem e falam, nós queremos ser treinados, nós queremos aprender. Inclusive, por iniciativa do pastor Wesley, nós assumimos um compromisso de instalar nas 12 igrejas que nós temos lá, 12 antenas parabólicas, com 12 aparelhos de televisão, para todos os dias, das 7 às 8 da manhã, eles reunirem nas igrejas para assistir o Falando ao Coração. Porque como o programa nosso vai para o satélite, de lá eles sintonizam o satélite e vão, desta forma, todos os dias, receber a mensagem, orar, e aí eles sentem muita alegria disso. E eles estão muito felizes, que diz que antes eles falavam conosco através de intermediários, agora estão falando com o presidente. Então, eles estão assim, dão muito valor a essas coisas, e nós ficamos muito felizes de vê-los lá. Nós fomos, por exemplo, na aldeia do Sabino, que é um dos índios que dirigem a nossa igreja, e lá a gente vê que ele já prosperou. Ele mostrou ao pastor as bananeiras que eu tenho, trouxe até 2 mudas de bananeira de uma bananeira que eles têm lá, que eu achei a banana muito bonita. E eles falaram que nós temos já bananeiras, temos pés de manga, de coco da Bahia, temos, eles falaram lá é coco de praia, temos laranjeiras, já muita coisa. Por quê? Nós estamos há 8 anos assistindo esse povo, e a gente vem falando. Aí nós criamos lá agora, nós temos o líder espiritual, nós temos um líder só para agricultura, e nós vamos ensinar, para que ele possa ensinar os demais o plantio de arroz, de feijão, de milho, de lavouras de horta, horticultura, essas coisas. Nós teremos um índio só na tecnologia para cuidar dessas televisores, dessas antenas parabólicas e televisões que vão reproduzir o programa lá. E nós temos mais um líder lá. Para que era? Alguém lembra? São 4, né? Que é o José Pedro para tecnologia, o Ezequiel para espiritual, o Jackson para agricultura, e um outro lá que é o Inácio, eu não lembro mais para que foi. Sim, nós propomos também, assim como fizemos uma apicultura lá na Bahia, fazer uma apicultura lá entre eles também, porque tem muita abelha lá. Então esse índio Inácio vai cuidar dessa área. Nós vamos treiná-lo, vamos levar o nosso missionário Davi lá, passar uns dias lá com eles, ensiná-los a fazer tudo, para que eles também possam produzir mel e assim ter produtos para vender lá na estrada, para vender na cidade lá, e mandar para cá também, para a gente vender para eles. Então quero pedir ao pastor Wesley para levantar esse clamor, e todos vocês orem abençoando todos esses irmãos e irmãs que dedicaram esse trabalho importante nesta obra missionária lá entre os índios Guajajaras. A simplicidade deles é tão grande, e vai ser muito importante eles ouvirem o pastor, que o Ezequiel, que é o nosso líder lá, falou assim como o pastor Gentil veio, Jesus virá um dia. Emocionou muita gente. A simplicidade deles é desse nível. Assim como o pastor Gentil veio, Jesus virá. Ou assim como Jesus virá, um dia o pastor Gentil veio hoje. Ele fez um paralelo assim. É isso aí, a simplicidade deles é essa. Nós vamos ter que ter um decodificador especial, porque nós não estamos no satélite comercial, esse que a gente aponta a parabólica. Nosso satélite é um satélite profissional, que as emissoras usem. Isso vai custar dinheiro. Então, se você quiser propor, eu quero transmitir o programa para uma igreja, procure a gente, né, pastor?
porque isso aí vai ficar caro, mas nós vamos levar todos os dias o Falando ao Coração lá para eles, né? Vamos levantar nossas mãos. Senhor, nós queremos agora interceder pelos nossos irmãos, teus filhos, lavados pelo teu sangue, ó Pai, que estão esperando a tua volta. Aqueles, ó Pai, que comungam da mesma fé que a gente, ó Pai. Aquele que partiu o pão conosco ali, Senhor, lembrando a tua morte, a tua ressurreição. Aqueles que estão também debaixo do sacrifício da cruz do Calvário. Aqueles que vão morar conosco no céu. Nós intercedemos por aqueles, ó Pai, pelos quais o Senhor foi preparar lugar, para que onde o Senhor estiver, eles estejam também, ó Deus. Nós queremos interceder, ó Pai, por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão enfermos ali naquela nação Guajajara, por aqueles que estão, ó Pai querido, de uma certa forma, em intrigas, em litígio, ó Pai, em dificuldades, passando, ó Pai querido, ali pela miséria, sofrendo enfermidades, ó Pai, que levam eles a calamidades, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que têm se despertado para te servir. Nós oramos por aqueles nossos líderes que têm gastado os seus dias ali servindo ao Senhor, e mesmo sem tanta experiência ou sem nenhuma experiência, têm conduzido aqueles nossos irmãos à sala do trono, a te encontrar, a te adorar, a depender de ti. Usa poderosamente aqueles nossos líderes que hoje são pastores naquele lugar, ó Pai. Livra-os dos homens sanguinários, livrem dos homens maldosos, ó Pai, que passam por ali. Livra, Senhor, os daqueles aproveitadores, ó Pai, que passam por aqueles caminhos, passam por aquelas aldeias. Deus, em nome de Jesus, livra aquelas crianças, ó Deus, livra elas de todo ataque maligno e também de ataque de homens maldosos. Livra os adolescentes, ó Pai, que são tantos que estão ali hoje até mesmo já te louvando e te adorando. Livra também, ó Pai querido, todos, ó Pai, os adultos até a melhor idade. Pai, em nome de Jesus, sê com aqueles, ó Pai, e sê conosco, Senhor, abrindo nossas vistas, ó Pai, nossa visão, para cada dia entendermos melhor o teu propósito com aquela nação, ó Deus. Nós oramos crendo que o Senhor já aprovou, já interferiu naquela nação, ó Pai, com a tua provisão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Aplausos ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo. Inclusive, para o irmão Luísio, transmita a nossa gratidão ao seu irmão Carlos, que colocou o caminhão à disposição para transportar todos os donativos, inclusive as telhas, a moto, até aquela nação. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 5. Encontraram Marcos capítulo 5? Digam amém. Quero ler a partir do versículo 21. A partir do versículo 21 está escrito assim: E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi ele e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido. Porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu que no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhes os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou.
vai em paz e sê curada deste mal, deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga e disse a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém. Num culto como este, quando falamos de missão, mas falamos também de família, nós queremos chamar a atenção de todos vocês para um ponto muito importante na vida, que é permitir que Deus esteja restaurando nossa vida, nossos sonhos, nossos projetos, nossa família, restaurando nossa alegria, restaurando o prazer de viver, restaurando em nós a felicidade. Eu te pergunto, você é feliz? Você é feliz? Você é feliz? Você é feliz? Saiba você que é possível ser feliz no mundo de controvérsias, no mundo de dificuldades, no mundo de tanta situação adversa que muitas vezes nós somos obrigados a enfrentar diariamente na vida, no mundo em que a insegurança aumenta cada dia mais. Imagina quem já tinha medo de andar de avião, e agora, com esse suicídio deste copiloto, que com ele levou 150 pessoas naquele acidente, naquele verdadeiro terrorismo contra a vida humana, e um rapaz que já estava enfrentando alguns problemas de depressão, estava em tratamento de saúde. Ele disse para a irmã dele que ele ia fazer um ato que ele ficaria lembrado por toda a história. Veja o que essa pessoa fez. Nós vivemos neste mundo assim, e as preocupações são grandes. Aí alguém: não vou andar mais de avião, mas aí vai andar de carro, a insegurança é a mesma. Vai andar de ônibus, a insegurança é a mesma. Então o que fazer? Nós temos é que estar preparado para quando chegar o nosso fim, irmos morar no céu. Esse é o compromisso que nós precisamos de ter, porque nós não sabemos o que nos espera amanhã. Vivemos num mundo de dificuldades, no mundo de terrorismo, no mundo de assaltos, no mundo de tanta violência que impera diante dos nossos olhos. A cada dia nós estamos vendo isso. Um dia desse, quando eu fiquei sabendo que 2 irmãos desta igreja foram assaltados e tomaram os carros deles, eu os chamei para vir aqui à frente. Fiquei assustado, porque quando eu chamei 2 pessoas para vir aqui à frente, para orar por elas, porque elas sofreram naquela semana um assalto, e ambas tiraram dela os carros, vieram umas 10 pessoas ou mais à frente, dizendo que também sofreram a mesma situação. Este é o mundo que nós estamos vivendo. Agora, nós vamos deixar de ser felizes porque o mundo está assim? Não, nós precisamos de buscar a restauração. E sabe onde começa a felicidade? A felicidade começa dentro do lar. Uma família feliz vai produzir filhos felizes, vai ter um ambiente feliz de convivência, onde a alegria
estará sempre presente na mesa na hora da refeição, sempre presente na sala quando estiverem todos reunidos conversando, sempre presente naqueles momentos de lazer, de viagem, seja o que for, terá sempre alegria. Então nós precisamos de compreender que nós temos em Cristo Jesus a fonte restauradora da alegria. Essa história de marido e mulher viverem as turras, viverem sempre brigando, discutindo, isso não é propósito divino. Deus instituiu o casamento para que marido e mulher pudessem se completarem. Aquilo que falta no marido, ele vê completar na sua vida na esposa. Aquilo que falta na esposa, vê completar na sua vida na pessoa do marido. Então são dois parceiros, e não dois degladiadores, e não dois inimigos, e não dois que vivem em conflito. Eles existem, se conheceram, assumiram um compromisso para viver o resto da vida juntos, e viverem bem, sendo felizes. Então a felicidade começa dentro da família, dentro do lar, dentro de casa, porque família feliz vai projetar para o mundo lá fora a felicidade, vai projetar para o mundo lá fora a alegria, vai projetar para o mundo lá fora uma vida de comunhão, de respeito, de harmonia, de boa convivência, coisas assim. Mas se dentro da família não há isso, precisa ser buscado. Veja que Jairo está com um problema. O pai, Jairo, tendo a sua filha de 12 anos enferma, em estado grave, a quem ele procura? Procura a própria pessoa de Jesus. Então veja, Jairo nos dá nesta noite um exemplo. Quando tem um problema em casa, nós precisamos procurar Jesus para nos ajudar a resolver. Aquele que serve a Jesus de coração, já tem Jesus na sua vida que o ajuda todos os dias. Mas não é por causa disso que você vai parar de falar com Jesus, que você vai parar de orar a Jesus, que você vai parar de pedir para Jesus. Nós precisamos de pedir. Jairo era o principal da sinagoga. Jairo era um homem ilustre. Jairo era um homem que exercia liderança, mas na hora da necessidade, ele não mandou atrás de Jesus, não, ele foi atrás de Jesus. Ele buscou ao Senhor Jesus, ele foi ao encontro de Jesus, aonde Jesus estava. Para ele, como sendo um líder de sinagoga, quando aqueles que reuniam na sinagoga eram contra a Jesus, criticavam a Jesus, não aceitavam a Jesus, julgavam a Jesus, desejavam o mal para Jesus, ele levanta da sua casa, diante da sua necessidade, e vai ao encontro de Jesus para dizer: Jesus, a minha filha está enferma, e a minha filha é um tesouro que eu tenho, eu não quero vê-la morta, eu quero vê-la sarada, eu quero vê-la abençoada, eu quero vê-la vitoriosa. Esse é o papel de um pai, a favor dos filhos. A esposa ficou em casa cuidando da filha, e o marido foi atrás de Jesus. Eu pergunto a você, você tem seguido um exemplo assim, buscado a Deus a favor dos seus filhos? Nós temos aqui na igreja toda segunda-feira, das 8h20 às 9 da manhã, uma oração de 40 minutos a favor dos filhos. Não são todos os pais que vêm. Eu compreendo que cada um tem o seu compromisso, compreendo que cada um tem a sua luta, compreendo que cada um tem a sua dificuldade, mas esta oração já tem uns 5 anos que ela acontece. Será que nesses 4, 5 anos que nós estamos orando, você nunca pôde reservar 40 minutos no dia para vir à casa do Senhor, especificamente para orar a favor dos filhos? Jairo deixou aquilo que ele fazia como um líder, deixou aquilo que ele exercia como um principal da sinagoga, deixou tudo aquilo de lado, porque ele tinha uma necessidade, e naquela hora ele disse: eu vou buscar Jesus para resolver o problema da minha família, o problema do meu lar, o problema da minha filha. E ele foi até Jesus. Jesus é muito ocupado. Não pensa que ir até Jesus é simplesmente eu vou lá e a resposta chega. Muitas vezes nós temos que ter paciência. E o Jairo ficou ali: Jesus, eu estou com um problema, minha filha está enferma, e eu quero que o Senhor vá até a minha casa curar minha filha. E Jesus atende um, atende outro. Nesse
tempo aparece uma mulher que sofria uma hemorragia, e essa mulher chegando até Jesus, diz o texto que ela tinha gastado com os médicos tudo quanto ela possuía, e o seu mal não era vencido, e ela interrompe a caminhada de Jesus. Jesus está indo para a casa de Jairo, mas ela intercepta Jesus no meio do caminho, para dizer: Jesus, eu preciso de uma cura. Ela segurou na orla do vestido de Jesus, dizendo: Jesus, olha para mim, Jesus me ouça, Jesus me atenda, Jesus me responda, Jesus me cura. Nós precisamos de ter mais intensidade nas nossas orações. Muitas vezes nós estamos orando pouco. Tem pessoas que quando ora, antigamente orava com os 2 joelhos no chão, depois passou a orar com o joelho só, para ficar mais fácil para levantar, depois passou a orar sentado, depois passou a orar deitado já, na hora de dormir, deita, puxa o lençol: ô Jesus, me dá uma noite tranquila. E hoje já nem ora mais, nem ora mais. Nós precisamos de orar mais. Jairo está indo até Jesus para orar. Esta mulher está indo até Jesus para orar, para buscar, porque orar é pedir, orar é buscar, orar é insistir, orar é bater. E a Bíblia na Bíblia está escrito: pedi e dar-se-vos-á. Na Bíblia está escrito: pedi e dar-se-vos-á. Na Bíblia está escrito: batei e abrir-se-vos-á. Na Bíblia está escrito assim. Depois alguém olha o som aqui para mim, que não está bom. Na Bíblia está escrito desta forma. Nós precisamos de aprender que através da oração nós tocamos o céu, através da oração nós falamos com Deus, através da oração nós alcançamos aquilo que necessitamos para a nossa vida. É bem verdade que tem o hospital, aí tem a medicina, tem os profissionais de saúde, tem as pessoas para nos ajudar, mas nós precisamos de buscar ao Senhor Jesus. Jairo tinha dinheiro, Jairo tinha influência, Jairo tinha amigos, Jairo era uma pessoa ilustre, mas ele disse: eu preciso buscar o Senhor Jesus. E ele deixa tudo para trás, para ir até Jesus, para buscá-lo, porque ele dizia no seu coração: eu quero ser feliz. E a felicidade nossa como pai é ver a felicidade dos filhos. A felicidade de uma mãe é ver os filhos felizes. A felicidade de um pai é ver os filhos felizes. E para isso nós temos que pagar um preço. Nós temos que acompanhá-los. Nós temos que, na medida do possível, ajudá-los. Nós temos que orar por eles. Talvez seja o melhor que nós podemos fazer, é orar todos os dias por eles, pedindo: Senhor abençoa, Senhor abençoa, Senhor abençoa, Senhor abençoa, Senhor faz uma obra, Senhor manifesta o teu poder, Senhor manifesta a tua graça, para que os nossos filhos sintam seguros, porque eles vão dizer: meu pai está orando por mim, minha mãe está orando por mim. Um certo pai falava sempre para o filho assim: meu filho, tudo pode falhar para você, mas eu estarei sempre do seu lado, conta comigo em qualquer situação. Um certo dia, ele sai de casa, coloca o filho no carro e deixa o filho na porta da escola. O filho desce, ele acompanha o filho entrando na escola. Enquanto ele viu o filho, ele acompanhou. Volta, funciona o carro e vai para o trabalho. Ele trabalhava em outra cidade. Quando ele sai da cidade, que já está na estrada, o rádio ligado, o repórter entra numa edição extra e diz: um grande terremoto acaba de acontecer na cidade. E na reportagem dizia a região, ele disse: a região da escola do meu filho. Ele para o carro e volta, ele disse: eu vou lá. Quando ele chega próximo, já não podia mais andar com o carro, teve que descer do carro, tudo desmoronado. Todos os prédios e casas, tudo caído, tudo só entulho, só resultado do terremoto. Ele então caminha rumo à escola onde estava o seu filho.
Chegando lá, ele vê que a escola está toda desmoronada, só pedaços de concreto. E ele chega, e ele vai e acompanha o lugar onde o filho entrava, acompanha até que ele diz assim: por certo a sala do meu filho deve ser aqui. E nesta hora, ele começa a se esforçar para tirar entulho. O pessoal do corpo bombeiro chega e diz: ô moço, o senhor não pode mexer aí. Ele falou: o senhor pode me ajudar? Eu vou salvar o meu filho. Ele disse: deixa que esse é trabalho nosso. Mas ele disse: mas eu quero ajudar. E ninguém conseguia tirá-lo dali. E durante todo aquele dia ele foi tirando uma pedra de cá, uma pedra de lá, outra de cá, esforçando para tirar o filho, que ele dizia: meu filho está aqui. Eu disse para ele que ele poderia contar comigo em toda situação. E alguém chegava e dizia: olha, ele está transtornado, levava água para ele tomar. Ele tomava rápido e continuava tirando as pedras, e tirando as pedras, e tirando o entulho, e tirando uma coisa, e tirando outra. Para encurtar a história, no final do dia, ele tira uma pedra, e ele vê que tem um espaço, ele diz: meu filho, você está aí? Ele ouve uma vozinha dizendo lá do fundo, debaixo daqueles entulhos, dizendo: sim, pai, eu estou aqui. Ele disse: então vem que eu vou tirar você daí. Aí aqueles meninos daquela sala ficaram debaixo de uma viga, e eles ficaram salvos do terremoto. E aí o menino foi colocando, quando ele reuniu com os meninos, disse: eu não disse para vocês que o meu pai viria nos tirar daqui? Eu não disse para vocês que o meu pai estaria me ajudando nesta hora? Ele dá minha mão, filho. Espera, pai, vamos tirar os meus colegas primeiro. Aí ele foi empurrando os meninos, e eles foram tirando, até que por último chegou o filho. Porque filho que tem um pai que ama, que tem um pai que está sempre preocupado com o bem-estar, é filho que aprende a amar também. É filho que aprende também a doar de si pelos outros. E quando ele teve a oportunidade de sair, primeiro: vou tirar os meus colegas. Eles tiraram todos os colegas. Aí ele estendeu a mão e tirou o seu próprio filho. E disse: obrigado, pai, eu sabia que o senhor viria me livrar. Esta história foi relatada por jornais, televisão na época. Por quê? Um pai diz para o filho: você pode contar comigo em qualquer situação. E Jairo talvez fosse um pai assim, que disse para a filha: minha filha, fica aí, eu vou buscar Jesus para te curar. E Jesus, depois de atender aquela mulher, curá-la, depois de atender tantos pedidos, ele diz para Jairo, está pegando no braço de Jairo para voltar para ir para a casa dele. Alguém chega: ô Jairo, não preocupa o mestre, não insista com o mestre, sua filha já morreu. Vocês já viram que tem tanta gente que gosta de notícia ruim? Eu sou daquela opinião: enquanto tem vida, tem esperança. Tem esperança. E nós devemos orar. Às vezes a gente ouve um pedido de oração que a pessoa diz: olha, não tem mais solução. O médico disse: não tem solução, não tem mais solução. Mas eu não vou lá orar para pedir para morrer. Eu vou pedir para dar vida. Porque enquanto tem vida, tem esperança. E nós precisamos de acreditar no poder maravilhoso de operar milagres de Jesus, porque Ele continua operando milagres, aleluia. Nós já cantamos nesta noite que Jesus ainda opera milagres. Eu creio nos milagres que Ele opera, e cada um de nós precisa crer, para que nós possamos orar com intensidade, compreendendo que o Senhor opera milagres e maravilhas no nosso meio. Jesus quer nos abençoar. Jesus quer nos abençoar. Mas no caminho para nos abençoar, Ele vai abençoando outros também. Nós não podemos ser orgulhosos a ponto de querer tudo para nós. Nós precisamos de abrir o coração e dizer: Jesus, me abençoa, mas abençoa quem está do meu lado. Por isso nós temos o trabalho da intercessão. A Bíblia fala de Jó. Jó era um homem que estava num estado deplorável fisicamente, num estado deplorável socialmente.
num estado deplorável que você nem possa imaginar. Perdeu os filhos, perdeu a riqueza, e agora por último perde a saúde. E Jó era um crente, como eu, como você. Tinha Deus no coração, como nós temos. Mas por que que o Jó está passando por isso? Às vezes nós somos tendentes a pensar que, por sermos crentes, não vamos enfrentar problemas nessa vida. Jesus foi claro quando disse: no mundo tereis aflições. Mas ele disse uma palavra que é mais forte do que essa. Ele disse: não perca o ânimo. Ou seja, tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu já venci o mundo. Então o mundo que nos aflige já está vencido por Jesus. E eu estando com Jesus, eu também vou vencer. Por isso não devemos perder a esperança, não devemos perder o ânimo. E às vezes nós pedimos e falamos: mas está demorando, a bênção que eu estou pedindo não chega, a expectativa é muito grande. Olha, Jesus, enquanto foi para a casa de Jairo, abençoou os que ele encontrou no caminho. Esta mulher precisava ser abençoada. E outra coisa, Jesus não chega tarde. Jesus chega sempre na hora certa para nos abençoar. Ele chega no momento que nós mais precisamos. Mas nós temos a necessidade, meus irmãos e irmãs, de cada dia carregar nossas baterias espirituais. Porque você sabe, o microfone, ele vai sendo usado. Aí vem uma bateria, o sinal vai diminuindo. A maior experiência que tem isso é celular. Hoje até os nossos cachorros já têm celular. E todos nós sabemos que eles precisam carregar. Tem que ligar lá na tomada, porque senão a bateria acaba. E quando acaba, não fala mais. Não tem mais nenhum sinal. Não tem mais possibilidade. Só depois que carregar a bateria. Nós, como pessoas, precisamos, no sentido espiritual, carregar as nossas baterias espirituais. Como é que nós carregamos essas baterias? Conectando-nos com o Senhor, que é a fonte de toda graça, de toda força, de todo poder e de toda unção para a nossa vida. Como é que nós ficamos conectados com o Senhor? Através do louvor, através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão, através dos nossos momentos de devoção com Deus. Aí nós estamos carregando as nossas baterias espirituais. Quantas vezes você é precavido, né? Eu vou ficar hoje um bom tempo fora, eu preciso de meu celular estar carregado. Às vezes leva até uma bateria de sobressalência. Você precisa, sabe que vai precisar. É precavido, mas espiritualmente muitas vezes nós não estamos tendo também essa mesma precaução. E vamos levando a vida, não ora mais, faz tanta coisa, menos orar. Faz tantas coisas nesta vida, menos orar. Nós precisamos de entender que a vida de oração, ela é individual. Cada um de nós temos que ter o nosso momento com Deus, nosso momento de oração. E buscar a Deus de todo o nosso coração, para que nós possamos estar com as nossas baterias devidamente carregadas, no sentido espiritual, para quando surgir a aflição, a gente não venha abaixar a cabeça. Pelo contrário, nós estamos carregados da graça divina, cheios da nossa fé no Senhor, cheios de confiança. Aí nós levantamos a cabeça e dizemos: isso aí vai ser a oportunidade para que Deus possa operar um milagre na minha vida. Eu vou vencer mais essa e vou em frente, e a vitória vai ser grande. Josué disse: vocês, meus patrícios, meus companheiros, meus irmãos, meus amigos, meus liderados, vocês escolhem hoje a quem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem tido essa disposição? De você e sua casa servir somente ao Senhor? Mas eu não sou o dono da casa. Você faz parte da casa. Seja você o pai, seja você a mãe, seja você o filho. O propósito tem que ser o mesmo de Josué. Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Porque, no sentido espiritual, o membro da família que for o crente é o que Deus vai usar para abençoar toda a família. Ah, mas lá todos nós somos crentes. Então todos nós somos sacerdotes de Deus lá dentro. O pai é o sacerdote, a mãe é a sacerdotisa e os filhos são sacerdotinhos. Todos nós compomos ali uma igreja do Senhor chamada família. E todos nós precisamos de buscar a Deus de coração. E esta palavra de Josué precisa estar bem viva na nossa vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seria o mesmo que dissesse assim: se depender de mim, toda a minha casa servirá ao Senhor. Você pode dizer isso? Se depender de mim, toda a minha casa servirá ao Senhor. Eu te pergunto, filho que aqui está. Eu te pergunto, pai que aqui está. Eu te pergunto, mãe que aqui está. Vocês individualmente têm colocado diante de Deus essa disposição? Se depender de você, toda a sua casa vai servir ao Senhor? Ou você tem dito, não, isso é para meu pai, isso é assunto para ele. Esse é assunto para minha mãe. Esse é assunto para o meu filho que é crente. Não, esse é assunto para mim, para você, para cada um de nós. Se depender de mim, toda a minha casa vai servir ao Senhor. Tem que depender de cada um de nós. Não é só depender de um só não, mas é depender de todos. Marido e mulher têm uma responsabilidade muito grande nisso. Porque eles geram os filhos. E esses filhos vão aprender o que eles vão ensinar. Vão ter a cultura que eles têm. Cultura que eu digo, não em termos de conhecimento, porque o filho hoje tem a tendência de ter mais conhecimento que o pai. Porque o mundo está muito melhor para ele. Enquanto eu brincava há 60 anos atrás com um carrinho de sabuco de milho, os meninos hoje de 5 anos brincam com carrinhos eletrônicos, que tem farol, que anda para lá e anda para cá, que tem botãozinho para cá e botãozinho para lá, e já pega o celular e passa a página para lá e para cá. A gente brincava com bola, com lobeira, quase quebrava o pé, porque não tinha uma bola para brincar. Então veja, o mundo melhorou demais. Então os filhos hoje têm a obrigação de saber mais que os pais, porque eles tiveram boas escolas para estudar. Eu me lembro muito que, quando eu entrei na primeira escola formal, porque eu estudei em escola informal, uns 4 anos. E lá a gente estuda o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro, o quarto livro. Pensa, já formou. E por isso, não, para você já está bom, já sabe escrever o nome, já sabe ler e escrever, está bom. Aí chega na cidade. Meu pai vai matricular a gente já numa posição. Nós temos que fazer um teste. Faz o teste, não passa. Tem que voltar lá atrás. Aí colocou a gente numa escola particular, que é a Dona Colombina, lá em Goiás. Ela tinha uma mesa grande, e ela sentava na cabeceira da mesa. O aluno principal ficava aqui do lado dela, do lado direito. E o mais fraco ficava do lado esquerdo. E se fazia uma pergunta para esse aqui, e ele não sabia, ele ia lá para o lado mais fraco. Fazia para esse, vinha para cá, ele vinha para cá. Eu nunca fui para o lado direito dela, sempre fiquei do lado esquerdo. Porque nunca sabia responder. Porque não tive uma escola boa. E foram muitos anos assim. Depois muda de cidade, muda de outro lugar, é só voltando. Durante uma boa fase da minha vida estudantil, eu só sabia voltar. Porque chegava na escola, não, você tem que voltar lá para o 3º ano. Aí voltava. Chegava na outra, nós temos que voltar lá para o 2º ano. Aí voltava. Foi até quando vai ser isso? Só voltando. Até que um dia eu peguei a fonte. Eu peguei na ponta da meada e disse, a partir de agora eu vou só em frente. Aí nunca mais tomei bomba, nunca mais voltei. Fui até o curso superior e vencendo todas as etapas sem dificuldade. Mas padeci, sofri para vencer tudo. Mas isso eu dizia, eu vou conseguir. Porque tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tem que ter propósito, tem que ter vontade, precisa crescer, mas nós nunca podemos afastar de Deus. Nunca podemos afastar de Deus. Um dia eu estava numa reunião da convenção, aí falaram assim, o pastor lá de Goiás Velho falou, quero convidar os irmãos para
participar da festa de 40 anos da igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Goiás. Falei, por que 40 anos, irmão? Porque tem 40 anos. Falei, não, senhor, eu fiz parte da igreja quando eu tinha meus 8 anos de idade. Então ela tem no mínimo 57. Então nós temos que rever a história. Falei, tem que rever. Porque quando lá atrás eu já estava lá, a igreja já existia. Então, olha, nós temos que procurar a ciência, mas temos que procurar também a Deus. Isso depende dos pais. Pais que levam filhos na igreja, verão filhos na igreja. Pais que deixam os filhos soltos, faz o que quer, meu filho. Meu filho é tão independentezinho. Fica aí, meu filho, liga a televisão. Fica aí, meu filho, na internet. Eu vou para a igreja. Isso não é papel de pai, não. Isso não é papel de pai, não deixar os filhos em casa e vir para a igreja. Aí eles vão dar trabalho, dá nada. Só bênção. Vocês sabem que tem um pastor que não chama a atenção de pais quando o filho chora na igreja, porque eu já vi pastor, tem pai que cuida dessa criança, não. Filho pode chorar o tempo todo. Eu não chamo atenção. Por quê? Primeiro porque eu já tive filhos e agora tenho também, né? Bebês. Sei que eles choram mesmo. Pensa que a Giza nunca chorou? Chorou. Maralide, Paulo André, todos foram chorões. Eu chegava a fazer música para o Paulo André, porque ele chorava muito. Fazia música para ele parar de chorar. E eu estou achando engraçado, porque o Mateus gosta de música, demais. Né? Ele começa a chorar, eu pego ele no braço, começa a cantar, e não vale assim, lá, não. Tem que falar a letra da música. Se eu começo a cantar uma música e esqueço a letra, e fico lá, ele começa a chorar. Aí eu ponho a letra na música, ele para de chorar. Então, já sei, tem que inventar a letra também e cantar. Por quê? Nós precisamos de entender que é necessário que todos venham à casa do Senhor, porque há um compromisso dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e se depender de mim, toda a minha família vai servir a Deus. Esse deve ser o propósito de cada um que aqui está, e a cada dia buscar ao Senhor com alegria e servir a Ele de todo o coração. Quando o casal vive bem, tudo dá certo dentro da casa. Tudo dá certo. Porque, olha, eu conheço filhos de pais problemáticos. E vejo a história deles, e quanto eles sofreram. Quanto eles pagaram caro por isso. Para colocar a vida em ordem. Porque os filhos, muitas vezes, vê os pais brigando o tempo inteiro, pensa que isso é um campo, o lar passa a ser um campo de batalha. E lar, meus irmãos e minhas irmãs, nunca foi, nunca deve ser campo de batalha. Lar deve ser campo de convivência familiar, saudável, harmoniosa e feliz. E isso começa com a vida do pai e a vida da mãe. E Jairo teve essa preocupação, vou atrás de Jesus, para trazer a bênção dentro do meu lar. Aí chega aqueles mensageiros das más notícias, Jairo, sua filha já morreu. E aí vão os curiosos acompanhando, vamos ver, lá chorar. E Jesus chega lá e diz, ela não morreu. Aí todo mundo dá gargalhada. Velório é lugar da gargalhada? Velório é lugar de chorar, não é? Inclusive eu digo para vocês, quando forem num velório, eu faço muitos velórios. Se existe uma coisa que choca a família, é ver alguém dando gargalhada num velório. Quando você chegar lá, por mais brincalhão que você seja, passa um zíper na boca e faz uma cara compenetrada e chora. Se não dá conta de chorar, pelo menos fica lá sério, fica calado. Tem uma rodinha de gente conversando, sai da rodinha e fica lá, porque a família está sofrendo naquela hora. E alguém fica ali fazendo piadinha, porque em velório tem muitos, a turminha reúne para os cantos para fazer piadinha. Eles sofrem, a família sofre por isso. Eu já vi filhos que não querem saber de determinadas pessoas. Aquele lá, no velório do fulano de tal, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, ficou o tempo todo fazendo piada. Olha, quando chegar num velório, é lugar de choro, é lugar de tristeza, é lugar de dor. Então compreenda isso. Se alguém quer fazer gracejo, sai fora, porque isso choca a família. E Jesus chega e fala que a menina não está morta, ou fica dando gargalhada, rindo de Jesus, coitado desse Jesus. Tanto andar aí já perdeu a noção das coisas. Aí Jesus diz, afasta todo mundo, afasta esses povo aí que só quer fazer farra aqui, afasta todos. Aí Jesus pegou o pai, pegou a mãe,
Veja o valor que Jesus dá à família. E Jesus disse, olha, venham comigo. Chamou Pedro, Tiago e João, me acompanham. Só Jesus, Pedro, Tiago e João e o pai e a mãe entraram naquele quarto e Jesus pega na mão da menina e fala estas palavras, Talita cumi, ou seja, menina, levanta-te. A menina levantou. Pensa na alegria deste pai, pensa na alegria desta mãe, de poder voltar e mostrar para as pessoas que estão lá fora, olha, Jesus ressuscitou a minha filha, Jesus abençoou a minha vida, Jesus abençoou a minha casa, Jesus abençoou a minha família. Deus quer que cada um de nós tenha essa experiência e possa dizer a mesma coisa, Jesus abençoa a minha casa, Jesus abençoa a minha família, Jesus abençoa a sua família. É isso que nós precisamos viver a cada dia. Vamos nos colocar de pé? Falar em velório, eu digo para vocês uma coisa, trate bem quem vai chorar por você no velório. Não entendeu? Eu vi isso escrito num livro, não sei que livro que é, mas dizia assim, trate bem aquele que vai chorar por você no seu velório. Quem são as pessoas que vão chorar por você no seu velório? Principalmente, sua família. Então, trate bem a sua família. Porque a pior coisa, já fui em velório, que chega lá, as pessoas cumprimentam a esposa pela perca, diz, olha, estou me sentindo aliviada. É, desse jeito. E a gente que vai lá tem que ter cuidado do que fala, né? E aí a pessoa está lá, não é meus pesos nada. Fiquei liberto, até que enfim. Vai tarde, porque só deu problema. Então trate bem quem vai chorar por você no seu velório. Que é a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, sua família. Trate bem. Todos nós vamos morrer, a gente sabe disso. Mas vamos tratar bem as pessoas para que tenhamos uma boa convivência em todos os sentidos. Deus possa abençoar a sua família. Deus possa abençoar a sua família. Deus tem um propósito com bênçãos especiais na vida de cada um. Segura a mão de quem está perto de você e vamos levantar um clamor a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças pelas famílias aqui presentes e aqui representadas. E peço, Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas sobre todos, trazendo paz, alegria, bênçãos e vitórias, ó Pai, no coração de cada um. Proporcionando a todos, Senhor, uma vida saudável, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida vitoriosa. Abençoa, Senhor, para que a tua igreja, cada dia, possa caminhar, Senhor, debaixo da tua unção e da tua virtude. E que cada pai, cada mãe, cada filho, todos possam estabelecer dentro das suas casas uma convivência saudável, harmoniosa, abençoada, onde a tua graça nunca venha faltar, onde o teu amor esteja derramado, onde o teu poder esteja operando, onde as maravilhas dos céus estejam acontecendo. Manifesta, Senhor, a tua bênção na vida de todos os lares aqui representados. Vivemos neste mundo de insegurança, vivemos neste mundo de preocupação, mas que cada lar, Senhor, seja um pedaço do céu onde as pessoas se sentem felizes, são abençoadas e são vitoriosas em tudo. Pai, abençoa os nossos lares, abençoa as nossas famílias, e que a palavra de Josué esteja bem viva no coração de cada um dos teus filhos, e que cada um possa dizer, se naquilo que depender de mim, a minha família vai servir ao Senhor. Naquilo que depender de mim, a minha família vai honrar a Deus. Naquilo que depender de mim, a minha família vai ser uma família cristã, abençoada, feliz e vitoriosa. Abençoa, Senhor, as famílias. Eu te peço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Aleluia.